O aumento nos preços dos alimentos pode elevar a inflação e trazer um 2021 bem difícil para o país. Resta saber se o Banco Central terá autonomia para tirar o Brasil da crise. O comentário é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer em relação à autonomia do Banco Central é que se ele vai ser autônomo em relação a quem? Uma vez que a proposta que eles colocam é que a presidência do Banco Central, na verdade, ela simplesmente seria, seria descasada do mandato do presidente da República. Ou seja, o presidente de um mandato vai ficar, ter que conviver com o presidente do Banco Central do mandato anterior. Então, na prática, o que a gente está dizendo, se a autonomia do Banco Central for aprovada como está, de certo modo, a política que o presidente da República eleito vai ter que cumprir do ponto de vista econômico vai estar vinculado ao mandato anterior. Isto é bastante grave, uma vez que ele perde um conjunto de possibilidades de mecanismos macroeconômicos para poder fazer a sua nova política econômica a partir do que as urnas decidirem. Do ponto de vista de autonomia, a gente insiste que essa pergunta em relação à autonomia a quem, porque desta forma, muito provavelmente, o poder do próprio sistema financeiro sobre o Banco Central vai se ampliar muito. E na prática, o que a gente vai ver é que a política do Banco Central vai ser muito mais definida pelos bancos do que para a população em geral. A questão ali colocada quando a gente pensa nisso tem a ver com, de certo modo, como é que as ferramentas vinculadas à taxa de juros, de um lado, de outro lado, a liberação de recursos, né, por meio ali do compulsório, tudo isso vai acabar sendo definido muito mais por interesse do sistema financeiro do que do governo que foi eleito nas urnas. Acho que essa é uma questão colocada. E a pergunta que se faz é até que ponto esse tal de Banco Central autônomo vai ser autônomo o suficiente, por exemplo, para enfrentar os interesses em momentos que é como a gente está vivendo agora, que é de depressão econômica, de um crescimento econômico muito baixo, quase nulo, né, e ao mesmo tempo uma inflação que passa a ser pressionada aí pela alta e pela desvalorização do real. Então são questões colocadas para a gente imaginar, ver até que ponto essa discussão vai avançar dentro da Câmara e de que alguma forma a população que muitas vezes não percebe o que isso significa para ela, passe a compreender e a pressionar para que a gente tenha um respeito às urnas, uma vez que o programa eleito precisa ser o programa executado. E nós estamos vendo, em relação a isso, a questão da inflação. A gente está vendo novamente os alimentos subindo mês a mês. A inflação bateu esse mês aí 0,86%, mas a inflação de alimentos ela chegou ali à casa de quase 2%, com algumas altas bastante importantes, como foi a questão aí do óleo de soja, que cresceu quase 18% nesse mês. A cesta básica também aqui em São Paulo, por exemplo, ela cresceu mais de 5%. Alguns itens estão ficando muito claros, né, que estão pressionando a questão das altas dos alimentos. De outro lado, a gente também está vendo uma pressão que vem da desvalorização do câmbio, quer dizer, quando o dólar começa a subir muito, um conjunto de alimentos de um lado e de bens vinculados minimamente ao mercado internacional, eles têm uma alta. A questão inflacionária hoje está controlada, principalmente por conta da fraca economia. A economia está gelada, né? Como a economia está gelada, isso ainda está contendo o consumo. Mas a inflação que a gente está assistindo é uma inflação de preço, né? Uma inflação não de demanda, mas uma inflação de preço de oferta, o que coloca para nós um cenário bastante complicado para 2021. E vamos ter que ver até que ponto o atual Banco Central vai estar, de certo modo, vinculado a uma ideia de tirar o Brasil dessa crise, ou vai estar atrelado principalmente ao mercado e ao medo aí, de um aumento inflacionário nos próximos meses.